Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Antropohistória e Colonialismo. Eu sou Vitor Collins, antropólogo, e nós estamos inaugurando um curso que vai dialogar ou contrastar, ver as diferenças entre a cultura imperial do Demiurgo ou Jeová com a cultura alquimista e mágica de Hermes. Então, esse curso vai ter início e ser completado como num círculo. Não estão definidas quantas lives vão ser ainda, mas estão todos convidados a acompanhar, como comentar, participar e dar likes e se inscrever no nosso canal. Bom, nessa live nós vamos abordar, fazer a leitura e o estudo da cultura do demiurgo e aí em seguida dialogar com a cultura alquimista, tá? Tocando no conceito de religare, tá? Que é o termo base para religião. Com isso, religare, né? Um problema ao abordar o termo religare pelo senso comum é imaginar uma conexão humana ao divino, transcendente por uma abstração. Como no termo latino fiat lux, traduz como faça-se a luz. No entanto, a implicação oculta a esses termos é que há uma cultura mediadora que faz o elo entre humano e deidade em condições regulamentadas por autoridades, em meio a um programa, incluindo as interdições e condições regradas. Isso é, um império, já que termos como regras, regulamentos, vêm de regis, no latim, que traduz como coroa. Tá? Então, esse termo regis, nós vamos observar na sociedade como o termo corona, tá? A sociedade imperial atual, que a gente já analisou em outras lives, como tem no origem no Egito Imperial. No entanto, ela é uma sociedade latina. Tá? É esse sistema colonialista global que em inglês chama Holy See e frequentemente há uso de símbolos egípcios como a Fênix ou como a Ordem dos Cavaleiros de Malta, que são quatro pirâmides, tá? Num estilo e vocabulário latino. Tá? Então isso é central para o nosso curso. Né? E existe um famoso lema maçom, per me regis regnant. Do latim traduz como pelo poder de Jeová. Né? Então, de acordo com os estudos de antropologia e história alternativa, eu concluí que os cultos a Aton, Yahweh, Jeová, Zeus e o que é chamado na literatura gnóstica de Yaldabaoth são o mesmo culto ao demiurgo em diferentes fases da história. Tá? Então é o mesmo culto imperial e demiúrgico. Tá? Então esse lema maçônico que está escrito nas notas de dólar, né? A moeda norte-americana, per me regis regnant, traduz como pelo poder de Jeová ou Aton, todos os reis reinarão. Tá? Então nós estamos lidando aí com o culto central
ao demiurgo, que tem origem no Egito Imperial, como culto ao Sol, Aton, se impôs por vias excludentes e até violentas entre a 14ª e a 18ª dinastia, com a coroa, tá? Como Regis. Na verdade, tanto o termo corona como Regis são o mesmo sentido. E aí eu convido a vocês a observarem esses termos como eles estão presentes na sociedade moderna, incluindo o termo Colombo. Em inglês é dove, tá? Que vem do latim columba, é aquele pombo branco, tá? Que também é um símbolo e um termo derivado do Egito Imperial, tá? Ele se refere à aristocracia militar e imperial diante do culto ao sol, Aton, né? De onde deriva o termo Davi. A gente já observou isso em lives anteriores, né? Davi vem do hebraico Davud, que vem do egípcio Tut. Tá? Então, vejam a obra do Mustafa Gadala, né? Um autor importante. Não é necessariamente um indivíduo histórico, tá? É um título militar sob o culto central ao Sol. Tá? São os comandantes militares diante do culto ao Sol, conhecido como Aton. Né? Bom, então religare remete e implica direto ao termo latino legare. Tá? Aí é uma referência, uma citação ao trabalho do grande Santos Bonatti, né? Que é um queridíssimo autor e um ser humano fabuloso. Né? E, por favor, estudem a obra dele, o trabalho dele. Ele tem muito material em apresentações e lives. É um gênio, assim, muito refinado, sabe? E muito carismático, tá? Então, legare traduz como lei. Isso indica que se estabelece o corpo eclesiástico, que vem do grego ecclesia, traduz como comunidade, congregação, e é o termo base para igreja, eclésia. Né? Se estabelece o corpo eclesiástico ao lado de um aparato imperial, como um aparelho de Estado ou jurídico. Tá? E legare é o mesmo que lex. Tá? Então, mais uma vez, ele te retorna a simbologia imperial egípcia, porque o termo italiano latim para lei ou lex é Marco, São Marco, tá? Simbolizado pelo leão, né? Que deriva do culto do faraó, do faraó solar ou do faraó atonista, ou o leão de Judá. Né? Então, um célebre exemplo, claro, é o faraó Akhenaton, mas também nós temos vários imperadores consagrados como Messias e sob o culto solar Aton no Templo do Sol, que nada mais ou Solomon, tá? Solomon traduz como Templo do Sol. Não é necessariamente um indivíduo histórico também, tá? Isso é um título aristocrático onde o imperador, o faraó, é consagrado Messias sob o culto ao Sol em Giza, tá? No grande templo do Sol, a grande pirâmide de Giza. Tá? Então, ao encontro desse complexo, né, que é o corpo eclesiástico, o aparelho de Estado ou jurídico,
Tá? Vem as pessoas e o coletivo. Tá? Aí eu trago a pergunta: que relação é essa? Como ela se dá? Com isso, nós precisamos então observar o status humano nesse sistema, tá? Como o seu procedimento. Pelos termos navidad, em, que deriva do latim, traduz como Natal, e naves, traduz como navio, temos aí uma referência ao mar, né? Ou mare, ou mare, né? Então a gente está sempre fazendo esse estudo etimológico dos termos em mais de uma língua, tá? E vendo como eles dialogam. É nesse mar que a condição humana é considerada uma perdição, alma perdida no mar que necessita salvação, numa ontologia do ser precário e corrompido, o mesmo que pecado, né? Por natureza, que necessita reparo. Tá? Então, ontologia traduz como estudo do ser. Isso é, o ser humano, nessa ontologia imperial do sistema demiúrgico, né? Em inglês é o Holy See, ou direito e comércio do mercantilismo naval e militar. Tá? Todos esses termos são o mesmo assunto. Tá? Consideram a condição humana como precária e corrompida por natureza, que necessita de salvação e reparo. Tá? Assim se inventa o sistema de salvação da alma, que paralela todo o complexo social, na vida econômica, cultural, política e militar, definido como direito e comércio do mercantilismo naval e militar, que é a tradução ao termo inglês Maritime Admiralty Law, cujo trabalho do grande Jordan Maxwell destrinchou o assunto como ninguém. Então, esse é um outro autor absolutamente distinto e de um tremendo impacto, tá? Cuja obra no impacto é semelhante a um Freud, a um Jung, a um Nietzsche, tá? Então ele precisa ser estudado assim como um alimento essencial, tá? Que basicamente é um dos pioneiros do estudo do oculto, tá? Todo o trâmite de poder e conspiração não é teoria da conspiração, é análise da conspiração, ocultado por detrás do senso comum e da, da história oficial, tá? Que nada mais é do que uma ficção inventada pelo império, pelas elites. Tá? Aí a vida, aí é o mesmo que nesse direito e comércio do mercantilismo naval e militar, a vida, os seres vivos são apossados como propriedade e submetidos a uma vida corporativa, envolvendo taxação, impostos e lucro. Tá? Então, como exposto numa live anterior, tal como o nascimento de bebês num hospital ou instituição regida pelas ordens ocultas dentro do sistema de salvação corporativo, as autoridades recolhem o material pós-parto para arquivá-lo num banco genético humano e incluir cada DNA dentro do édito, chamado Unam Sanctam, que define as almas como perdidas no mar e que requerem salvação. Isso é, encaminha as almas como propriedade da coroa, regis, e as submete à lei, legare,
como pagadores de tributo à autoridade de São Pedro. São Pedro traduz do Saint Peter, em inglês, como Jupiter, tá? Que é o mesmo que o culto a Zeus. Tá? Isso aí pode ser chocante para muitos, mas já é tempo de olhar de frente à verdade, né? Que o cristianismo romano, que deriva do Império Romano, que deriva do Império Egípcio e Persa, como a gente já observou numa live anterior, tá? Então essa conclusão depende da análise de eh, historiografia alternativa, esses vários autores que eu venho citando e comentando, como da simbologia e da etimologia, tá? Então toda essa história está sendo contada, mas de uma maneira muito é, muito difícil de decodificar, né? A propósito, tá? As elites dificultam mesmo o sentido de todos esses termos, mas de todo jeito eles estão informando com precisão a história do imperialismo, tá? Bom, então nos procedimentos de submissão ao sistema de salvação, né? O mesmo com o registro do nome nas certidões de nascimento, uma vez que o bebê é nomeado e certificado dentro dos termos. Ops, perdão. Perdão, pessoal. Só um momentinho aqui. Então, uma vez que o bebê é nomeado e certificado dentro dos termos da lei, está submetido à autoridade da coroa, tá? Que é formada pelas sociedades secretas e maçonarias que a compõem, que basicamente são pivô em todo o processo colonialista desde a chegada dos navegantes a essas terras. Né? Se a gente observar, quando a gente observar as caravelas, a gente vai ver lá ó, a Cruz de Malta, né? Tem os jesuítas, os templários e essa ordem chamada Scots Rite, com o compasso e o G. Então, todas elas são ordens secretas pivô no processo colonialista desde o início, tá? E que estão por trás das decisões da história real, com todas as consequências e implicações, tá? Toda a escravidão, todo o sofrimento, as guerras e toda a injustiça, tá? Então, o nome submetido à autoridade da coroa implica submissão tanto à taxação, impostos, como passivo diante de processos, incriminações e trâmites legais que envolvem esse nome, como no nível subjetivo, identificar-se ao poder imperial e seu controle em sua humanidade. Então, isso é um estudo que todos têm que fazer. Quebrar o sentido do nome, tá? Do nome de cada um, né? E perceber que sempre vai haver um sentido latino e outro na língua que foi escondida debaixo do sistema. Então pode ser o meu nome Collins, ele tem um sentido latino-bretão, que é o imperial, né? Mas a verdadeira origem é gaélica, da cultura celta, é muito anterior a isso aí, tá? Então fazer aí um trabalho de comparação de sentidos e perceber que na realidade nós fomos enquadrados, literalmente enquadrados por dois quadrados, tá?
que é outro lema maçônico, a gente vai analisar mais para frente, né? Então, controle sobre a ordem e controle sobre o caos, o quadrado duplo da maçonaria, né? Nós somos enquadrados aí e tende-se a identificar com o sentido latino, quando na verdade não, esse é um sentido usurpador, tá? Tem um sentido anterior aos nomes de cada um, tá? E submeter-se ao nome registrado na coroa, da certidão de nascimento, implica em assumir o demiurgo, que é essa deidade gerada num desequilíbrio de Sofia, tá? De acordo com a literatura gnóstica, encontrada em Nag Hammadi, no Egito. Tá? Esse demiurgo que se proclamou como único, total e exclusivo diante a natureza, não havendo outra deidade, tornando-se o predador tirânico do universo. Tá? Então, basta analisar a história desde, do, desde a tomada de poder desse culto central ao demiurgo, né? Que isso aí se estende pelo menos do presente atual, né? Então a gente pode ver na nota do dólar que as elites referem-se ao poder de Jeová, naquele lema em latim. Tá? E isso vai no passado até mais ou menos a 14ª dinastia, quando as forças abrâmicas, né, conhecidas como Hyksos, invadiram o Vale do Nilo e impuseram lei marcial. Tá? Então, dessa época, na cidade de Avares, que num outro estágio foi chamada de Pai-Rameses, tá? Como no faraó Ramsés, e Zion, tá? Zion traduz como forte, como uma cidade fortificada, que a gente já analisou em outras lives, tá? Que é parte desse padrão imperial, são as cidades fortaleza. Né? Então tudo isso foi herdado pelo colonialismo latino. Tá? Bom, então fica aqui a, a exposição da cultura imperial, do Demiurgo, ou Jeová. Agora nós vamos olhar para a cultura mágica alquimista de Terute ou Hermes. Tá? Então, essa é uma cultura muito anterior à tomada de poder pelo Império, que desenvolveu-se na relação entre magos, arquitetos, alquimistas e as deidades mágicas, tá? Chamadas de Neteru no, na civilização Kemita, que é o termo original, antes de ser Egito é Kemet, Kemet ou Kem, de onde deriva a palavra química e alquimia, tá? Kem, tá? Então tem os Neteru, que são essas deidades mágicas, e a palavra Neteru é uma dos termos base para natureza, né? Como o gaélico Natair. Tá? Então, esses são os termos de base para natureza. Claro que hoje o sentido predominante para a natureza vem de natura naturans, que é um culto latino a deidades latinas, né? Num modo imperial. Tá? Mas a cultura mágica é muito anterior ao império. Tá? Cujo princípio feminino, nos termos Ast, Sofia ou Maat, foi líder. Então, nessa cultura alquimista, que inclui o termo druidas, né, magos, trata-se de um processo de evolução espiritual em que autoridades se definem por experiência e sabedoria
e esperam dos discípulos autorresponsabilidade e serviço. Tá? Cada pessoa é considerada um potencial átomo do ser uno, tal como um micro para o macrocosmo. Ou seja, a experiência da gnose, a revelação da centelha divina e do ser acontece entre os indivíduos e a deidade diretamente. Tá? Então, do indivíduo para a deidade. Dessa maneira, a natureza desse universo, tal como descrita pelo grande Walter Russell, então estudem a obra A Natureza da Luz, do Walter Russell, é formidável. Tá? A natureza desse universo é de um holograma em que ondas quanto-físico-eletromagnéticas atravessam o espaço-tempo num jogo de polaridades, positivo e negativo. Tal como a natureza da sexualidade se faz presente profundamente quando seres humanos são convidados de nascença a experimentar a sua natureza a par com o ser uno, como na revelação gnóstica. Tá? Então, essa experiência da gnose é considerada um direito de nascença para cada indivíduo e cada pessoa, tá? Assim como o conflito entre a cultura alquimista e mágica, a cultura imperial, é muito antigo, tá? Então, ele eclode, por exemplo, na 18ª dinastia, quando o faraó Akhenaton ordena o fechamento de todos os templos consagrados aos Neteru, né? Como eu já citei aqui. Esse faraó tirânico envia forças militares e simplesmente fecha os templos, assim como na invasão dos Hyksos, por volta da 14ª dinastia, existe uma imposição de lei marcial, né? Então, esse é um conflito que se estende profundamente na antiguidade, tá? E que não foi definido até o tempo em que a Biblioteca de Alexandria foi destruída, né, sob ordem dos, dos Césares romanos, já uma prévia para o cristianismo romano, e aí vem a história de Hipátia de Alexandria, que foi uma sábia gnóstica, tá? Que sofreu tortura, ela foi violentada, agredida e morta sob a autoridade de São Cirilo de Alexandria. Tá? Então esse conflito se estende profundamente. E ele está exposto na literatura gnóstica encontrada em Nag Hammadi. Tá? Claro, tem vários estudos a respeito do sistema demiúrgico, tá? Que é essa deidade predadora. Tá? Então, enfim. E também eu comentava a respeito do nome na certidão de nascimento, registrado na coroa. Cabe dizer que a revolta judaica, por volta do anos 60, ano Domini, tá? Tem a ver, claro, com a presença imperial de Roma na Judéia e taxação e impostos sobre a terra, tá? Como o controle das populações, forçando elas a registrar o nome diante da coroa, tá?
E como eu já citei, sob a autoridade do imperador Augustus, Augusto ou bom, na revolta judaica, que é a leste, né, a gente está lidando com o Egito, mas o Império Romano tinha uma extensão vasta, né, que é do Egito até a Pérsia, tá? Então tem aí o Imperador Augusto, tem o Vespasiano, o Cláudio, que foi responsável por uma fome na Judéia, uma situação de fome, tá? População faminta, tá? Então todos eles estavam impondo o sistema imperial demiúrgico, que eu traduzi como direito e comércio do mercantilismo naval e militar, que inclui registrar o nome na, pela certidão de nascimento diante da coroa. E também cabe dizer que um dos símbolos da coroa é uma coroa saturniana, tá? É justamente o hexagrama de Saturno, chamado Estrela de Davi. Agora, é preciso analisar a origem ocidental desse hexagrama no contexto do imperialismo. Então, como eu citei, né? Como eu já mencionei, o termo Davi é um título militar que se refere às autoridades militares, comandantes de tropa, expedição militar, sob o culto solar atonista. Pessoal, perdão, nós estamos tendo oscilação da força aqui, força elétrica, tá? Então, esse termo Davi é um título militar, tá? Davud, enfim, eu já mencionei isso. Simbolizado pelo hexagrama de Saturno. Então, esse símbolo no Egito Imperial está ao lado das autoridades militares, sob o culto central ao Sol, Aton e Set. Tá? Então, trouxe aqui, esse é um ponto muito importante, o culto a Set, tá? Que é um dos cultos chave para a cultura abrâmica e imperialista. Né? Então tem o culto central ao Sol, o culto a Set, que está relacionado a Saturno, tá? Simbolizado por aquela cruz vermelha, né? Que as ordens maçônicas usam, inclusive no sistema médico. Tá? E Set é uma deidade dos desertos calorosos, escaldantes e vermelhos do Egito, tá? Que foi trazido pela invasão abrâmica com os Hyksos. Essa dinastia, essas dinastias e aristocracia faraônica que invadiu o Vale do Nilo, vindo das regiões do Cáucaso. Né? Então, na Bíblia está dizendo que Abrão, que também não é um indivíduo histórico, tá? É um termo que traduz como pai Áries, ou pai carneiro, Abram, tá? Que nada mais é do que o culto a Marte. Tá? Marte rege Áries, então Abrão migrou de Ur, na Caldeia, até o Egito. Tá? Então é uma história simbólica contando a invasão dessa população caucasiana chamada de Hyksos na história imperial egípcia. Tá? Que, enfim, que trouxe a cultura dos levitas e dos judites, juditas e levitas, né? Que é basicamente a base para a cultura moderna imperial.
tá? Em outra live a gente vai fazer uma análise mais refinada desses termos e desse assunto, tá? Bom, então eu estava me referindo ao conflito entre as duas culturas, a imperial demiúrgica diante da mágica e alquimista, tá? Que vem vindo desde a 14ª dinastia e só se definiu com a destruição da Biblioteca de Alexandria, quando esses Césares romanos, consagrados messias, né, ou divifilhos, no Templo do Sol, em Giza, estavam se impondo pelo Império Romano, né, como deidades, né, como, enfim, messias, filhos do Sol, tá? Já preparando o desdobramento ao cristianismo latino, tá? Claro, eu me refiro ao cristianismo imperial, que tem a ver com Constantino, Teodósio, Justiniano, tá? Que é instituição e império, tá? Então, em toda essa história de presença imperial, a cultura gnóstica, alquimista e mágica continuou atuante, mas de maneira cada vez mais perseguida e clandestina, tá? Então, retomando, na cultura alquimista, mágica e gnóstica, cada pessoa é considerada um potencial átomo do ser uno, tal como um micro para o macrocosmo. Ou seja, eu já citei isso, perdão, estou repetindo, né? A experiência da gnose, a revelação da centelha divina e do ser acontece entre os indivíduos e a deidade diretamente. Tá? Não requer o sistema, o, 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 pontífico, o, o pontífico, tá? O imperador, ou uma autoridade que exige submissão e obediência. Tá? Como eu mencionei, é baseado em autorresponsabilidade e serviço. Tá? Uh, tá. Então eu mencionei a respeito do universo baseado na cultura alquimista, como trabalhado pelo Walter Russell. Tá? E agora eu cito que no texto gnóstico de Maria Madalena, Yeshua se refere ao campo mental, o termo é nous em grego, como revelador do tesouro, a centelha divina em sua esplêndida presença, tal como o princípio alquímico de Terute diz que o universo é mente. Em outras palavras, traduzindo isso, linguagem comum, sejam senhores da sua mente, controlem as suas mentes, tá? Isso aí é o decisivo na vida de qualquer um, né? O controle da mente, tá? Então Yeshua vai dizer ali no texto de Maria Madalena que onde está o campo mental, ali se esconde o tesouro, tá? E o termo nazareno vem, de, vem do termo quemita nasir, tá? Não, perdão, o termo nazareno vem de nasir, do quemita Sira. Tá? Sira é o termo base para Sirius, como senhoria do latim, ou senhor, ou sir. Tá? Então, essa conexão entre os nazarenos e Kemet, né, no Vale do Nilo, é conhecida. Tá? Isso é muito claro no Talmud. Isso aí é definido explicitamente, tá?
que o líder dos nazarenos é um Bar Kamsa, é um filho de Kemet, tá? E o termo nazareno vem de Nasir ou Sira. Então, na cultura alquimista, como enfoque da evolução espiritual, baseado em autorresponsabilidade, não só há a elevação da frequência vibratória, como tornar-se um, ir de encontro ao equilíbrio no ponto central da balança de Libra, ou Ma'at. Tá? Nesse ponto de equilíbrio, Ma'at, que é uma das Neteru, das deidades mágicas de Kemet, Ma'at pesava os corações na balança e trazia a leveza de uma pena de ave como a condição das almas para seguirem para os campos de Amenti. Tá? Completando a nossa live, em contraste ao Império Demiúrgico, em seu culto central ao Sol, Aton, seu complexo de autoridades, tribunais punitivos e a exigência em submeter a força ou energia sexual em obediência a essa pirâmide de poder, vocês precisam consultar o livro do Freud, Moisés e Monoteísmo, tá? Onde o Freud vai dizer que, com o culto central ao Sol, Aton, uma das exigências é submeter a sexualidade às autoridades. Tá? Então a gente tem aí as raízes da neurose sexual que eclodiu em massa com o cristianismo romano, né? Culpa, má consciência, tá? Então a corrupção, né? E o envenenamento da natureza da sexualidade no cristianismo romano, junto dessa noção de pecado, né? Os alquimistas e gnósticos, por outro lado, tinham o respeito à sexualidade como uma fina e sagrada energia. Tá? Quando trabalhada, essa energia sexual poderia servir de alimento à mônada. A mônada é simplesmente o ser uno dentro de cada um. Tá? Que, que paralela com a centelha divina. Tá? Então a mônada e a centelha são assim, basicamente a mesma consciência. Tá? Então a energia sexual poderia servir de alimento à mônada e influenciar na revelação do ser uno e a centelha divina em cada um. Meus amigos, com isso nós completamos essa live. Tá? Então deem um like, se inscrevam no canal, comentem e eu convido a todos a permanecer acompanhando esse curso até ele ser completo. Né? Muito obrigado a todos e nos vemos na próxima live.